A história do navio que diziam que nem Deus seria capaz de afundar. Na noite fria do dia 14 de abril de 1912, o mar estava calmo, mas o Titanic recebeu um aviso de que às 11 horas da noite entraria numa zona de icebergs. Na época, era prática que nesses casos se deveria navegar o mais rápido possível para deixar o perigo para trás. Um raciocínio absurdo, equivalente a acelerar quando se está dirigindo em meio à neblina. Foi quando os dois marinheiros que estavam em vigília avistaram algo que mudaria radicalmente. Navios não têm freios. O Titanic precisava de quase 1 quilômetro para poder parar totalmente. A luz vermelha acendeu, avisando que o trabalho nas caldeiras deveria ser interrompido. 1/3 das pessoas a bordo eram da tripulação. Desses 800, quase metade eram homens que alimentavam as fornalhas com as próprias mãos, 650 toneladas de carvão por dia para manter o gigante navio em movimento. O navio era tão grande que era impossível evitar o choque com o iceberg. 37 segundos era o tempo entre ver o bloco de gelo e atingi-lo. Chega a ordem para abaixar as portas à prova d'água, que fechavam os 16 compartimentos do Titanic. Cada porta pesava 1 tonelada, mas levava 30 segundos para se fechar completamente. 30 segundos que naquele momento o Titanic não tinha. Às 11h40 aconteceu o impacto. O primeiro a perceber algo de errado foram os trabalhadores da caldeira número 6. A manobra evitou uma colisão direta, mas o casco do navio raspou na parede de gelo que estava afiada como uma faca, e que foi suficiente para perfurá-lo. O estrago aconteceu já na parte da frente, do lado direito do navio. Cada compartimento de água possuía um sistema de drenagem com 2 bombas, capaz de sugar 28 toneladas de água por minuto. Isso poderia salvar o Titanic, mas era água demais entrando sem parar, principalmente porque o capitão do Titanic, Edward Smith, achando que os danos não fossem tão grandes, deu ordem para os motores voltassem a funcionar. Ainda que com velocidade reduzida, quanto mais o Titanic avançava, mais água entrava. Chegou às 11h52. O capitão então mandou parar os motores novamente, deixando o navio totalmente à deriva. Apesar da devastação dos andares de baixo, não havia pânico entre os passageiros. A comunicação entre eles era complicada. Não havia luzes de emergência, alarmes ou alto-falantes. A única maneira de chamar a conversa era avisando um por um. Na terceira classe, não foram convidados a se apresentar. Eles estavam distantes, existiam quilômetros de corredores por dentro do navio, e a prioridade era ajudar os que estavam na primeira classe, ricos e milionários. O pedido de socorro para o navio também teve que ser entregue em mãos, escrito num pedaço de papel. O chamado por rádio também não foi correto. As coordenadas posicionaram o navio a 17 quilômetros noroeste de onde ele realmente estava. Enquanto isso, a água chegava à parte elétrica. E os rebites da fuselagem, eles ficaram tão quebradiços depois de muito tempo submersos embaixo da água que começaram a se soltar. O Titanic precisaria de 51 botes salva-vidas para acomodar todos os passageiros a bordo. Mas havia apenas 20. Mas esses eram 4 ainda mais do que as leis da época pediam. Na época, diziam que pela tecnologia avançadíssima do navio, era impossível ele afundar, então não haveria o porquê de tantos botes. Apesar dos poucos lugares, quase nenhum bote estava totalmente cheio. Haviam botes com apenas 5 passageiros quando havia capacidade para 20 pessoas. Os passageiros não foram avisados de que o navio estava afundando. A maioria ainda acreditava que era apenas um treinamento. A ideia de abandonar um navio enorme em uma noite muito gelada, embarcar em um minúsculo bote no meio do oceano, também era pouco atrativa.
O primeiro barco salva-vidas só saiu 1 hora depois do impacto com o iceberg. Perdeu-se muito tempo. A proa já estava tão baixa que a água conseguiu invadir os dutos de ventilação, tomando conta de todo o navio. O Titanic ficou instável e começou a balançar. Só aí que veio o choque de realidade. O navio estava naufragando. A água estava gelada abaixo de zero. Muitos morreram de frios. Os coletes salva-vidas também se mostraram muito perigosos. Tinha uma espécie de rolha dura na parte de cima. Quem pulou de cima, ao cair na água, se feriu gravemente. Os estrondos persistiram por algum momento, até as estruturas simplesmente se romper ao meio. Algo que, apesar do relato de alguns passageiros, ninguém havia acreditado o que isso havia acontecido. Só quando foi descoberto em 1986 é que se confirmou que ele havia se partido em dois. Às 2h20 da madrugada, o Titanic